Meu nome é Marina, tenho 38 anos, e até aquela terça-feira de março, acreditava estar vivendo em um casamento estável e honesto. Casada há 12 anos com Roberto, um homem que sempre admirei pela dedicação ao trabalho e pelo jeito protetor como cuidava de nossa família. Eu trabalhava como arquiteta em um escritório no Itaim Bibi, em São Paulo, enquanto ele era contador em uma empresa de médio porte. Nossa rotina era previsível. Ele saía cedo, eu trabalhava até o final da tarde, e à noite assistíamos séries juntos no sofá. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preciso bater a meta de inscritos semanal aqui no canal. Você pode me ajudar clicando em inscreve-se? Obrigada! Naquela manhã, Roberto saiu para uma reunião importante que havia marcado há semanas. Comentou algo sobre novos clientes, beijou minha testa e disse que voltaria apenas no final do dia. Fiquei em casa organizando projetos que havia trazido do escritório, aproveitando o silêncio para focar nas plantas arquitetônicas. Por volta das 10 da manhã, fui buscar meus óculos na sala e notei algo estranho embaixo do sofá. Era um caderno de capa preta, daqueles masculinos que vendem em papelarias. Reconheci imediatamente. Era o diário que Roberto havia começado a escrever no ano anterior, por recomendação do psicólogo. Peguei o caderno sem pensar muito, apenas para guardá-lo em lugar mais seguro. Roberto sempre foi uma pessoa reservada, e eu respeitava seus espaços pessoais. Mas quando segurei o diário em minhas mãos, uma curiosidade estranha tomou conta de mim. Pensei nas últimas semanas, em como Roberto andava diferente. Mais carinhoso do que o habitual, sempre trazendo pequenos presentes, chegando em casa com flores sem motivo aparente. Até havia sugerido uma viagem romântica para nosso aniversário de casamento. Abri a primeira página e vi a letra conhecida de Roberto datada de 6 meses atrás. As primeiras anotações eram sobre trabalho, estresse, metas financeiras. Mas conforme eu avançava, o tom mudava completamente. Começaram a aparecer referências a ela, alguém que o fazia se sentir como um homem novamente e verdadeiramente amado. Meu estômago começou a se contrair enquanto lia sobre encontros durante o horário de almoço, conversas que se estendiam até altas horas, a felicidade que ele sentia quando o celular dela tocava. Em uma entrada de janeiro, Roberto escrevia: Marina é uma boa mulher, mas nossa relação virou amizade. Não sinto mais paixão. Quando ela se aproxima, finjo estar cansado. Com Fernanda é diferente. É intensidade pura. O nome aparecera pela primeira vez. Fernanda. Continuei lendo, sentindo minha respiração ficar ofegante a cada linha. Descobri que ela era secretária na empresa onde ele trabalhava, solteira, 8 anos mais nova que eu. As páginas seguintes detalhavam encontros em hotéis no centro da cidade, fins de semana prolongados quando eu viajava a trabalho, mentiras elaboradas sobre horas extras e reuniões que nunca existiram. Ele descrevia com detalhes que me fizeram sentir fisicamente enjoada, não apenas momentos íntimos, mas uma conexão emocional profunda. Não era apenas atração física, ele estava completamente apaixonado. Falava em pedir o divórcio, em começar uma nova família, em como se sentia culpado, mas não conseguia parar. A descoberta mais devastadora foi uma anotação de 2 semanas atrás. Fernanda está pressionando para que eu tome uma decisão. Prometi que vou falar com Marina no final do mês. Não aguento mais esta farsa. Ela não desconfia de nada, coitadinha. Às vezes fico com dó, mas não posso mais viver mentindo. As palavras coitadinha e dó me atingiram como tapas no rosto. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que havia tomado no café da manhã. Sentada no chão frio do banheiro, com o gosto amargo na boca, tentei processar o que acabara de descobrir. 12 anos de casamento, 12 anos de confiança absoluta, 12 anos do que eu considerava uma parceria sólida, desmoronaram em 30 minutos de leitura. Não era apenas a traição que me destroçava. Era a frieza com que ele analisava nosso casamento, a facilidade com que planejava me abandonar, a piedade condescendente em cada palavra sobre mim. Se minha história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. Voltei à sala trêmula, o diário ainda aberto na página que descrevia o último encontro romântico deles. Roberto havia escrito sobre como Fernanda o fazia sentir desejado novamente, sobre planos de morar juntos em um apartamento que ele alugaria, sobre como seria libertador se livrar da vida sem graça que levava comigo. Cada palavra era uma punhalada na minha autoestima, no meu amor próprio
na imagem que eu tinha do homem que dormia ao meu lado todas as noites. O pior era perceber que todos os sinais estavam lá, e eu havia interpretado tudo errado. As roupas novas que ele comprava, o perfume diferente, as ligações que atendia em outro cômodo, as horas extras que se tornaram mais frequentes, os presentes inesperados para mim. Tudo fazia sentido agora, como peças de um quebra-cabeça cruel que se encaixavam perfeitamente diante dos meus olhos. Antes de continuar, quero fazer um pedido especial. Temos uma meta importante de inscritos. Você pode se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar lá hoje. Sua inscrição é muito importante para eu continuar o meu trabalho. Li e reli cada página daquele diário, procurando algum sinal de hesitação, algum indício de que Roberto havia lutado contra aqueles sentimentos. Mas encontrei apenas uma paixão crescente e uma frieza calculista em relação ao nosso casamento. Ele descrevia com precisão clínica como havia aprendido a esconder melhor as evidências, como inventava compromissos de trabalho inexistentes, como apagava mensagens e limpava o histórico do computador. Era uma operação bem arquitetada, não um impulso momentâneo. Uma entrada de fevereiro me chamou a atenção. Hoje Marina fez aquela torta de chocolate que eu sempre elogio. Sorri e disse que estava deliciosa, mas por dentro só conseguia pensar em como seria diferente se fosse um jantar romântico preparado pela Fernanda. A comida da Marina é tão doméstica como ela. Lembrei perfeitamente daquele dia. Havia passado a tarde toda na cozinha, experimentando uma receita nova que encontrei na internet, ansiosa para surpreendê-lo. Quando ele chegou e elogiou efusivamente, pensei que havia conquistado pontos como esposa. Descobrir agora que ele me achava doméstica demais me fez sentir como uma tola. As traições não eram apenas físicas. O diário revelava uma traição emocional devastadora, onde ele compartilhava com Fernanda sonhos que nunca havia mencionado para mim, inseguranças que eu desconhecia, planos para o futuro que não me incluíam. Eles conversavam sobre viajar para o exterior, sobre ter filhos juntos, sobre comprar uma casa em um condomínio fechado, longe das complicações do passado dele. Eu era uma complicação na vida do meu próprio marido. O que mais me machucava era a frieza com que ele analisava nossa intimidade. Descrevia nossas noites juntas, os momentos que eu pensava serem especiais para nós dois, sempre comparando com os encontros ardorosos que vivia com Fernanda. Marina ainda acha que aquela mesma rotina de sempre me satisfaz. Se ela soubesse o que é ter uma mulher que realmente me deseja. A humilhação ardia mais que qualquer dor física. Eu realmente acreditava que nossa vida íntima era satisfatória para ambos. Em março, as anotações ficaram mais urgentes. Fernanda estava exigindo uma definição. Ela havia dado um ultimato. Ou ele pediria o divórcio até o final de abril, ou ela terminaria o relacionamento e procuraria alguém livre para se relacionar. Roberto escrevia sobre o nervosismo de ter que conversar comigo sobre como planejava brocar o assunto da separação. Vou dizer que estou passando por uma crise existencial, que preciso de um tempo para descobrir o que quero da vida. Não posso falar sobre Fernanda imediatamente, seria cruel demais. Vou deixar Marina pensar que é algo pessoal meu. A manipulação era aterrorizante. Ele havia criado uma estratégia elaborada para me fazer acreditar que eu era o problema, que ele apenas precisava se encontrar. Provavelmente eu tentaria salvar nosso casamento, faria terapia de casal, mudaria aspectos da minha personalidade que nem sabia que o incomodavam. Enquanto isso, ele estaria construindo sua nova vida com Fernanda, me deixando dilacerada e culpando a mim mesma pelo fracasso. Uma anotação de 5 dias atrás me congelou. Marina está tão alheia a tudo que até dá pena. Ontem ela falou sobre reformarmos a cozinha no meio do ano. Concordei e disse que seria uma ótima ideia, mas por dentro estava pensando que em junho estarei morando com Fernanda. Às vezes olho para ela organizando as plantas do escritório e penso como vou explicar para as famílias e amigos. Vou dizer que nos afastamos emocionalmente, que ainda a amo como pessoa, mas não estou mais apaixonado. Você já foi traída de forma tão calculista? Conta nos comentários o que você faria no meu lugar. O roteiro dele estava completamente montado. Nossa separação seria apresentada como algo natural e maduro, quando na verdade ele estava há meses vivendo uma vida dupla. Nossos amigos e famílias me veriam como a esposa que não soube manter o marido interessado, enquanto ele seria o homem corajoso que teve a honestidade de admitir que o casamento havia chegado ao fim.
A narrativa estava totalmente construída, e eu seria simultaneamente vítima e culpada da história. Fechei o diário e caminhei pela casa como um fantasma. Cada objeto parecia carregado de falsidade agora. Nossa foto de casamento na estante mostrava uma Marina ingênua sorrindo ao lado de um Roberto, que já demonstrava ser capaz desta frieza. As roupas dele no armário eram figurinos para um ator representando o papel de marido dedicado. Nossa cama era um palco onde ele fingia amor enquanto seu coração estava em outro lugar. Olhei no espelho do quarto e vi uma mulher de 38 anos que havia sido completamente enganada pela pessoa em quem mais confiava no mundo. Meus cabelos começando a mostrar alguns fios grisalhos, as linhas finas ao redor dos olhos, os quilos que ganhei nos últimos anos. Tudo isso Roberto observava com desprezo enquanto comparava com sua amante mais jovem. Senti uma mistura tóxica de raiva, humilhação e tristeza que me tirou o ar dos pulmões. O relógio marcava 12h40. Roberto voltaria apenas no final da tarde, o que me dava tempo para processar a informação e decidir minha próxima estratégia. Confrontá-lo imediatamente? Fingir que nada havia descoberto enquanto preparava minha defesa? Ou simplesmente esperar que ele executasse seu plano de me abandonar nas próximas semanas? Por alguns minutos, tentei me convencer de que estava interpretando mal, de que havia alguma explicação alternativa para aquelas palavras. Mas a realidade era crua e inegável. Meu marido não apenas me traía fisicamente, ele me desprezava emocionalmente e havia elaborado um plano detalhado para destruir nossa vida em comum enquanto construía secretamente uma nova vida com outra mulher. A sensação de impotência era asfixiante. 12 anos da minha vida haviam sido desperdiçados com alguém que me via como um fardo, um problema a ser resolvido, um capítulo encerrado de sua existência. Mas conforme a tarde avançava, a tristeza começou a dar lugar a algo mais poderoso, uma determinação férrea de não ser a vítima passiva que Roberto imaginava que eu fosse. Rapidinho, inscreve-se no nosso canal e me ajude a continuar o meu trabalho, trazendo histórias envolventes para você. Se ele queria jogar com cartas marcadas, descobriria que sua esposa doméstica sabia ser muito mais estratégica do que ele jamais suspeitara. A raiva começou a substituir a tristeza, mas não era uma raiva cega e destrutiva. Era algo mais refinado, mais calculado. Roberto havia passado meses me estudando, planejando meu abandono, construindo uma narrativa onde eu seria a esposa negligenciada que não percebeu os sinais. Ele subestimara completamente a mulher com quem estava casado há 12 anos. Voltei ao diário, desta vez não como vítima desesperada, mas como estrategista coletando informações. Procurei por detalhes específicos que me ajudassem a entender a extensão da traição. Encontrei uma entrada de setembro do ano anterior que me revelou que o relacionamento era ainda mais antigo do que eu imaginara. Hoje faz 3 meses que Fernanda e eu nos conhecemos de verdade. Não consigo mais fingir interesse pela Marina. Quando ela tenta ser carinhosa, tenho que me forçar a não demonstrar irritação. 3 meses em setembro significava que tudo começara em junho. Lembrei do mês de junho. Havíamos comemorado nosso aniversário de casamento com uma festa íntima. Ele havia me dado um presente caro, e passamos um fim de semana romântico em Campos do Jordão. Tudo mentira. Enquanto eu brindava nossos anos juntos, pensando em como era sortuda por ter um marido dedicado, Roberto já estava envolvido emocionalmente com outra mulher. Folheei as páginas procurando pelo primeiro encontro físico. Encontrei, 20 de julho. Uma sexta-feira que eu lembrava bem, porque havia chegado em casa e encontrado Roberto no chuveiro, cantando uma música que não reconheci. Ele disse que havia tido um dia produtivo no trabalho e se sentia animado. Até comentei que ele parecia renovado e perguntei se havia acontecido algo especial no escritório. Ele riu e disse que às vezes as pessoas simplesmente se sentiam bem sem motivo específico. A descrição daquele primeiro encontro no diário era íntima demais para eu conseguir ler completamente. Mas li o suficiente para entender que ele havia redescoberto uma paixão que julgava ter perdido para sempre. Não sabia que ainda podia me sentir tão vivo. É como se a Marina tivesse adormecido minha masculinidade e eu estivesse finalmente acordando. A comparação era devastadora. Eu não era apenas inadequada. Era um sedativo que havia anestesiado a sexualidade dele. Descobri também que algumas pessoas próximas estavam começando a desconfiar. Em uma entrada de fevereiro,
Ele mencionava que seu irmão Carlos havia comentado sobre ele estar diferente e mais alegre nos últimos meses. Roberto escrevia sobre a necessidade de ser mais discreto, sobre como havia aprendido a controlar suas expressões quando falávamos sobre planos futuros. Uma passagem particularmente cruel descrevia uma noite em que tentei reconectar nossa intimidade, preparando um jantar especial e criando um ambiente romântico. Marina fez questão de preparar tudo ontem. Jantar à luz de velas, música suave, até comprou uma lingerie nova. Foi um esforço genuíno, reconheço. Mas tudo o que conseguia pensar era em como Fernanda jamais precisaria de cenário para me seduzir. Com ela, qualquer momento vira mágico. Eu havia interpretado aquela noite como um sucesso, achando que havia reavivado nossa paixão. Na verdade, ele estava comparando cada gesto, cada beijo, cada movimento meu com outra mulher. O diário revelava também os aspectos financeiros da traição. Roberto e Fernanda já haviam começado a procurar apartamentos para alugar juntos. Ele escrevia sobre ter consultado discretamente um advogado sobre divórcio, descobrindo que eu teria direito à metade de nossos bens. Nossa casa, nossas economias, meu carro, tudo seria dividido para que ele financiasse uma nova vida com a amante. Dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim, e se inscreve para saber como eu resolvi isso. Mas havia algo que Roberto não sabia sobre mim, algo que ele havia ignorado durante todos esses meses de planejamento secreto. Eu não era apenas uma arquiteta criativa. Era uma mulher que havia construído uma carreira lidando com contratos complexos, negociações difíceis e clientes manipuladores. Minha profissão me ensinara a ler entre linhas, a documentar evidências e a sempre ter um plano B. Peguei meu telefone e liguei para Helena Carvalho, uma advogada especializada em direito de família que eu conhecia dos tempos de faculdade. Expliquei a situação sem dramatizar, apenas expondo os fatos. Helena me orientou sobre meus direitos, mas também me deu informações valiosas. Se eu conseguisse comprovar a infidelidade com evidências sólidas, isso poderia influenciar significativamente a divisão de bens a meu favor. O diário era uma evidência poderosa, mas eu precisava de mais. Helena me indicou um investigador particular, uma mulher experiente chamada Cláudia Moreira, que se especializava em casos de infidelidade conjugal. Expliquei que precisava de documentação fotográfica e registro dos encontros. O investimento era alto, mas eu tinha recursos próprios da minha carreira que Roberto desconhecia. Enquanto isso, comecei a executar minha própria estratégia. Abri uma conta corrente individual em outro banco e comecei a transferir discretamente parte do dinheiro de nossas contas conjuntas. Era tecnicamente legal, já que eu era titular das contas também, e Helena me assegurou que eu poderia justificar como medida de proteção patrimonial. Mais importante que o dinheiro, porém, era preservar minha dignidade. Roberto planejava me transformar na esposa abandonada que não soube manter o casamento interessante. Eu transformaria sua narrativa em uma história sobre consequências e responsabilidades. Se ele queria liberdade para viver sua grande paixão, pagaria o preço real por suas escolhas. Estamos aproximando do final da história, e se você ainda não se inscreveu, estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve agora. A sua inscrição faz muita diferença. Naquela tarde, enquanto organizava minha estratégia, recebi uma mensagem dele. Amor, vou chegar mais tarde hoje. Reunião se estendeu, mas compro algo gostoso para jantarmos juntos. Mais uma mentira fluindo naturalmente. Pelo diário, eu sabia que ele passaria a tarde em um apart-hotel com Fernanda, planejando os últimos detalhes de como me abandonaria na próxima semana. Respondi carinhosamente. Sem problemas, querido. Vou preparar aquela massa que você adora. Era irônico. Enquanto ele pensava que estava manipulando uma esposa ingênua, eu estava documentando cada mentira para usar contra ele posteriormente. Às 7 da noite, quando Roberto chegou com flores e uma caixa de chocolates, eu o recebi com o sorriso de sempre. Ele pareceu genuinamente satisfeito com minha reação calorosa ao presente, confirmando que não suspeitava de nada. Durante o jantar, conversamos normalmente sobre trabalho, família, planos para o fim de semana. Você parece bem hoje, comentou ele, cortando a massa que eu havia preparado. Algum motivo especial? Era quase cômico. Ele pensava que eu estava sendo uma esposa amorosa, sem razão específica, quando na verdade eu estava me despedindo. Às vezes a gente só se sente grata pelo que tem, não é? Respondi, brindando com ele. Roberto sorriu,
e por um momento me perguntei se ele sentia algum remorso genuíno. Naquela noite, deitada ao lado dele, observei seu rosto relaxado no sono. Era o mesmo rosto que eu beijava há 12 anos, mas agora sabia que por trás daquela expressão serena funcionava uma mente que me havia reduzido a obstáculo. Ele sonhava, provavelmente, com a vida que começaria na próxima semana, enquanto eu, acordada ao seu lado, finalizava os detalhes do que realmente aconteceria quando ele tentasse executar seu plano. Roberto havia subestimado gravemente a mulher que escolhera para trair. Na sexta-feira pela manhã, a investigadora Cláudia me ligou com as primeiras evidências. Em menos de 24 horas, ela havia conseguido fotografar Roberto e Fernanda em 3 situações comprometedoras. Entrando juntos em um motel na Zona Sul, almoçando de mãos dadas em um restaurante discreto e se beijando apaixonadamente no estacionamento da empresa onde ela trabalhava. As fotos eram nítidas e incontestáveis. Sua suspeita estava certa, Marina. Eles não estão nem tentando ser discretos, comentou Cláudia pelo telefone. Consegui também os registros de entrada no motel dos últimos 3 meses. Eles usam nomes falsos, mas as placas dos carros e os horários confirmam que é um padrão regular. Ela havia documentado um relacionamento que durava meses, com encontros sistemáticos e comportamento de casal estabelecido. Imprimi todas as fotos e organizei um dossiê completo. As evidências fotográficas, cópias das páginas mais reveladoras do diário, extratos bancários mostrando gastos suspeitos de Roberto, que agora faziam sentido, e uma cronologia detalhada da traição baseada nas anotações dele. Preparei também uma carta que havia redigido durante a madrugada, onde expunha minha descoberta e deixava claro que nosso divórcio não seria a separação madura que ele havia planejado. Roberto havia escrito no diário que me contaria tudo na sexta-feira à noite, depois do trabalho. Sua estratégia era me pegar de surpresa, em um momento em que eu estaria relaxada e desprevenida. Ele planejava começar com o discurso sobre crise pessoal e necessidade de tempo para reflexão, mas eu decidi antecipar os acontecimentos. Às 2 da tarde, liguei para o escritório dele. Oi, amor. Você pode vir em casa agora? Aconteceu uma coisa importante e preciso falar com você urgentemente. A preocupação em sua voz foi imediata. O que aconteceu? Você está bem? Estou bem, mas é melhor conversarmos pessoalmente. É sobre nosso casamento. A frase sobre nosso casamento deve ter ativado todos os alarmes na mente de Roberto. Ele provavelmente pensou que eu havia descoberto algo, ou que estava prestes a ter a conversa que ele planejava iniciar. Chego aí em 20 minutos, disse ele e desligou rapidamente. Organizei todas as evidências na mesa da sala de jantar, como uma apresentação executiva. As fotos dispostas cronologicamente, o diário aberto nas páginas mais reveladoras, os documentos legais que Helena havia preparado. Quando Roberto chegou, encontrou uma mulher completamente diferente da esposa submissa que ele imaginava estar manipulando. "O que é tudo isso?" perguntou ele, parando na porta da sala ao ver a documentação espalhada. Sua voz tremia entre confusão e medo. "É a verdade sobre nosso casamento, Roberto. Ou melhor, sobre a farsa que nosso casamento se tornou." Apontei para a cadeira à sua frente. "Senta, temos muito o que conversar." Roberto sentou lentamente, seus olhos percorrendo as fotos como se não conseguisse processar o que estava vendo. "De onde você tirou isso? Quanto tempo você sabe?" "Desde terça-feira, quando você esqueceu seu diário embaixo do sofá." Vi o sangue sumindo do rosto dele ao perceber que um descuido tão simples havia arruinado meses de planejamento meticuloso. "Marina, eu posso explicar." Começou ele, mas eu o interrompi com um gesto firme da mão. "Não, Roberto. Você vai me escutar primeiro. Durante 12 anos, eu acreditei estar casada com um homem honesto. Descobri que estava casada com um ator muito talentoso. Peguei o diário e comecei a ler em voz alta algumas das passagens mais cruéis sobre mim. A cada frase que eu lia, Roberto encolhia mais na cadeira. As palavras que ele havia escrito com frieza sobre mim, sobre nosso casamento, sobre seus planos de me abandonar, soavam devastadoras quando pronunciadas em voz alta pela própria pessoa que ele havia descrito com tanto desprezo. "Você me chama de doméstica no seu diário, Roberto. Diz que sou previsível e sem graça. Compara nossa intimidade com a que você tem com sua amante." Minha voz permanecia firme, controlada.
Mas o que mais me impressiona é a frieza com que você planejou me destruir. Você não pensou em terminar nosso casamento com honestidade. Preferiu elaborar uma encenação cruel onde eu seria a culpada pelo fracasso. Roberto tentou várias vezes me interromper, buscando explicações que soassem convincentes. Falou sobre solidão, sobre como nossa relação havia esfriado, sobre como Fernanda o fez se sentir vivo novamente. Mas cada justificativa soava vazia diante das evidências que eu havia coletado. Não eram explicações, eram apenas tentativas desesperadas de um homem que havia sido pego em flagrante. O divórcio vai acontecer, Roberto. Mas nos meus termos, não nos seus. Mostrei a ele os documentos que Helena havia preparado, o relatório detalhado da investigação, as transferências bancárias que eu havia feito nos últimos dias. Você queria me deixar como a esposa abandonada que não soube manter o casamento interessante. Agora vai sair como um adúltero documentado e exposto. Por 2 horas, Roberto tentou negociar, implorar, prometer mudanças. Chegou até a sugerir que terminaria com Fernanda e que faríamos terapia de casal para reconstruir nosso relacionamento. Mas eu havia lido páginas e páginas sobre a paixão dele por outra mulher, sobre o desprezo que sentia por mim, sobre os planos detalhados que eles tinham juntos. É tarde demais para fingir arrependimento, Roberto. Você passou meses vivendo uma mentira elaborada. Agora vai lidar com as consequências reais das suas escolhas. Expliquei que ele deveria sair de casa naquele mesmo dia, que nosso advogado entraria com o pedido de divórcio na segunda-feira, e que todas as evidências seriam apresentadas oficialmente. E Fernanda? Ela sabe que você descobriu? Perguntou ele numa tentativa patética de proteger a amante mesmo naquele momento. Fernanda vai saber de tudo muito em breve, assim como a família dela, os colegas de trabalho e todos que precisam saber que tipo de pessoa eles realmente são. Roberto saiu de casa naquela tarde, levando apenas 2 malas de roupas. Soube depois que ele foi morar temporariamente com o irmão, porque Fernanda entrou em pânico quando descobriu que tínhamos sido expostos e decidiu tentar se afastar da situação. O relacionamento que eles descreviam como paixão verdadeira não resistiu à primeira crise real. Naquela noite, sozinha na casa que era realmente minha agora, senti uma mistura de tristeza e alívio. 12 anos da minha vida haviam terminado de forma brutal, mas eu havia recuperado minha dignidade e meu controle sobre a situação. 6 meses depois, meu divórcio foi finalizado. Roberto ficou apenas com 25% dos bens, devido às evidências irrefutáveis de adultério, e ao fato de eu ter comprovado que ele planejava o abandono há quase 1 ano. Helena havia construído um caso sólido que demonstrava não apenas a infidelidade, mas o caráter premeditado e cruel da traição. Fernanda perdeu o emprego quando o escândalo se tornou público na empresa, e teve que se mudar para outra cidade para escapar dos comentários. O mais revelador foi descobrir que Roberto não era o estrategista brilhante que ele imaginava ser. Quando confrontado com as consequências reais de suas ações, ele se desmoronou completamente. O homem que escrevia com frieza sobre me abandonar se transformou em alguém desesperado, implorando por uma segunda chance que jamais mereceu. Durante o processo de divórcio, mais verdades vieram à tona. A investigadora Cláudia descobriu que Roberto havia mentido para Fernanda também, prometendo que pediria o divórcio meses antes do que realmente planejava. Ele manipulava ambas, mantendo 2 mulheres presas em suas mentiras diferentes. Fernanda havia terminado outros relacionamentos acreditando que Roberto se separaria rapidamente, enquanto eu vivia uma farsa de casamento feliz. O aspecto mais satisfatório foi perceber que Roberto havia subestimado completamente minha capacidade de reação. Ele me via como uma esposa doméstica e previsível, incapaz de uma resposta estratégica. Na verdade, minha carreira como arquiteta havia me ensinado a gerenciar projetos complexos, antecipar problemas e sempre ter soluções alternativas. Habilidades que apliquei perfeitamente na situação que ele criou. Fernanda tentou me procurar algumas semanas após tudo vir à tona, alegando que não sabia que Roberto ainda era casado de verdade. Segundo ela, ele havia dado a entender que nosso casamento era apenas nominal, que vivíamos como irmãos e estávamos apenas esperando o momento certo para oficializar uma separação que já existia na prática. Mais mentiras de um homem que havia se tornado especialista em enganar quem confiava nele. A conversa com Fernanda foi esclarecedora de outras formas. Ela me descreveu um Roberto completamente diferente do homem com quem eu estava casada. Alguém aventureiro, espontâneo, apaixonado.
percebi que ele havia criado uma persona fictícia para conquistá-la, assim como havia representado o papel de marido dedicado comigo durante anos. Nenhuma de nós conhecia realmente quem ele era. Apenas versões teatrais que ele apresentava conforme a conveniência. 1 ano depois da descoberta, reconstruí minha vida baseada na autenticidade e na autoestima recuperada. Voltei a viajar sozinha, retomei hobbies que havia abandonado durante o casamento e redesenhei completamente minha casa, removendo todos os vestígios da vida que eu pensava ter construído com Roberto. Cada mudança era uma afirmação de que eu merecia algo muito melhor do que uma vida baseada em mentiras. Roberto e Fernanda tentaram manter o relacionamento por alguns meses após o divórcio, mas descobriram que uma paixão construída sobre traição não tem fundação sólida. Quando souberam que estavam livres para ficar juntos oficialmente, a intensidade diminuiu drasticamente. Sem o elemento proibido, sem a adrenalina do segredo, eles perceberam que tinham muito pouco em comum além da cumplicidade na traição. Hoje, 3 anos depois, construo relacionamentos baseados na honestidade mútua e no respeito genuíno. Tenho um novo companheiro, um homem que valoriza transparência e comunicação direta, qualidades que aprendi a exigir depois de descobrir o preço de confiar cegamente em alguém. Roberto trabalha agora em uma empresa menor, com um salário significativamente menor, e soube que ele ainda mora sozinho em um apartamento alugado. Às vezes me pergunto se Roberto aprendeu alguma coisa com tudo isso, mas depois lembro que alguém capaz de trair com tanta premeditação e planejar o abandono com tanto desprezo provavelmente só lamenta ter sido descoberto, não as escolhas que fez. O diário que ele esqueceu embaixo do sofá revelou mais do que infidelidade. Revelou o caráter de uma pessoa que eu nunca realmente conheci, apesar de 12 anos de convivência. A descoberta mais importante, porém, foi sobre mim mesma. Descobri que sou muito mais forte e resiliente do que imaginava. Que posso enfrentar a traição mais cruel e sair dela não como vítima, mas como mulher que recuperou seu poder e sua dignidade. O homem que me chamava de doméstica e previsível em seu diário aprendeu da pior forma possível que havia subestimado gravemente a mulher que escolheu para trair. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais. A verdade pode ser devastadora quando a descobrimos, mas também pode ser libertadora quando decidimos usá-la ao nosso favor. Roberto planejou meticulosamente minha destruição, mas acabou construindo sem saber as bases para minha libertação. O diário esquecido debaixo do sofá não apenas expôs suas mentiras, revelou minha própria força. Hoje sou uma mulher que jamais aceita menos do que merece, que valoriza a honestidade acima de tudo, e que sabe exatamente como reagir quando alguém tenta me subestimar. Roberto me ensinou, da forma mais dolorosa possível, que eu sou capaz de sobreviver à pior traição e sair dela ainda mais forte. E por isso, de uma forma irônica, eu até agradeço por ter encontrado aquele diário. Porque me libertou de uma vida baseada em mentiras e me mostrou quem eu realmente sou quando preciso lutar por mim mesma.